Você tem mais de 40 anos, principalmente se você já está na menopausa e já vem sofrendo com problemas de intestino preso, vem tendo aquela dificuldade de evacuar, sentindo dor, se machucando, esse conteúdo aqui vai resolver esse problema, vai te ajudar a acabar com isso de uma forma definitiva. E existem duas coisas aqui que começam a acontecer com muita predominância nessa fase, que inflamam ainda mais o seu intestino e te fazem ganhar peso. Então, assim, a gente está falando de um cenário que muitas acreditam, e eu tenho certeza que você também acredita, que a menopausa é um grande problema na vida da mulher. Porque a menopausa, ela tem uma redução de hormônio, começa a ter uma série de efeitos, né? Calorões, um pouco mais de ansiedade, eu começo a acumular gordura abdominal, eu tenho dificuldade de emagrecer, meu intestino não funciona adequadamente, eu vivo cansada. E, de fato, todos esses sintomas, eles sim são característicos de uma queda hormonal, mas, acima de tudo, eles são intensificados por conta de tudo que você veio fazendo até aqui. De tudo que você fez ao longo dos seus 20, 30, 40, 45, até você chegar nesse estado da menopausa. E aqui você torna um agravante de tudo aquilo que você fez. Porque se você olhar para trás, é bem provável que você não teve um cuidado com a sua saúde, não teve uma alimentação adequada, não cuidou da qualidade dos alimentos, não teve uma preocupação com os alimentos que você estava escolhendo todos os dias. Então, isso só agravou. E aí, quando isso aqui agrava, você passa a fazer duas coisas que inflamam o seu intestino e ainda te fazem ganhar peso. E essas duas coisas são, primeiro, tomar omeprazol e, segundo, tomar laxante. Quando a gente fala de omeprazol, pantoprazol, tudo que tem esse zol no final, são medicamentos que fazem o quê? Eles neutralizam, na verdade, eles alcalinizam o meio. O meio do quê? Do seu estômago. Muitas mulheres que começam a entrar num processo inflamatório começam a ter grandes alterações, tanto intestinais, e aí a gente pode falar que é o sistema gastrointestinal, tudo que envolve desde a sua boca até o seu intestino grosso, onde vai ser eliminado as fezes. Então, todo esse sistema ele vai ser comprometido a partir do momento que você começa a ter uma inflamação crônica, ou seja, quando você fica muitos anos no estado inflamatório. Isso vem por uma alimentação, isso vem por sedentarismo, maus hábitos, gordura, né? Excesso de gordura, ganho de peso. Então, conforme você vai vivendo nessa inflamação crônica, o seu sistema gastrointestinal, ou seja, a parte da boca, a parte do estômago e a parte do intestino começam a ficar comprometidas. E quando a gente fala de estômago, o seu estômago ele tende a ficar mais ácido. E é por isso que você tem gastrite, é por isso que você tem refluxo, é por isso que você tem uma má digestão, um mal-estar. Porque o seu estômago ele não está com um pH adequado. Ele está com um pH muito ácido. E isso vai comprometendo a parede do seu estômago. Ele vai corroendo a parede do seu estômago, que desenvolve uma gastrite, posteriormente uma úlcera, né? E aí o que acontece nesse momento? Você passa a ter uma utilização de medicamentos que neutraliza aquele pH, ou seja, ele gera uma alteração para alcalinizar o meio. Então você consegue ter um equilíbrio maior daquele pH e você se sente bem. Só que isso deveria estar acontecendo naturalmente. E quando você toma um medicamento, o que você está fazendo? Você está usando de um recurso externo que o seu organismo deveria estar fazendo naturalmente. E quando você usa desse recurso externo, você não está tratando a causa, você está tratando o sintoma. E o que acontece? Quando esse medicamento ele acaba o efeito, naturalmente volta aquele cenário natural, né, que é uma inflamação que vai gerar uma acidez maior. Ela sempre tende a piorar. E sabe o que acontece? Você continua tendo os mesmos comportamentos alimentares, os mesmos hábitos que estão inflamando cada vez mais o seu estômago, o seu intestino e o seu organismo como um todo. Então você passa a mascarar esse processo. E quando você mascara isso, você acha que você está solucionando. Só que você não está solucionando. Você está piorando. É como eu gosto de dizer que você está jogando a poeira debaixo do tapete. E aí é onde você começa a ter outros tipos de complicação. Como eu falei, você pode desenvolver uma úlcera, você pode desenvolver um câncer de estômago. Essa inflamação do estômago começa também a comprometer cada vez mais o seu intestino. E aí, olha só como é louco, porque vira uma cascata. Você já tem um estômago comprometido.
esse estômago ele já não consegue digerir bem os alimentos que você está comendo. Você está lá tomando remédio, omeprazol. Você está se sentindo bem. Você acha que as coisas estão funcionando de forma correta, porque você não está tendo sintoma nenhum, o remédio está mascarando. Mas, na verdade, o que está acontecendo? O alimento que você está comendo, ele não está conseguindo ser digerido adequadamente. Logo, em vez do alimento chegar no intestino em partículas pequenininhas para que aquele intestino consiga continuar quebrando aquele alimento e absorvendo aquele alimento, o alimento ele chega num pedaço maior. Logo, quando esse alimento ele chega num pedaço maior, o que acontece? Ele começa a comprometer, por conta do tamanho desse alimento, a parede do seu intestino, a estrutura do seu intestino, que a gente chama de mucosa intestinal. É a parede que reveste o seu intestino. Ele começa a gerar uma lesão, porque ele bate ali, né, como se fosse uma pedra, batendo ali na parede do estômago. Aquilo vai criando pequenas lesões. Você não consegue digerir aquele alimento adequadamente, ele chega no intestino grosso, e uma forma de gerar uma digestão é as bactérias começarem a aglutinar naquele alimento, fazendo o quê? Fazendo a fermentação acontecer. Você já viu fruta? Vamos falar de alimentos mais práticos, né? Você pegar uma fruta e deixar ela fora da geladeira e você deixar ela ali por um mês. Se você pegar essa fruta e deixar ali, você vai perceber que ela vai estragando, ela vai se deteriorando. Por que ela está se deteriorando? O que é aquilo? São bactérias. Cria-se fungo, né? Já viu? O pão? Pão você provavelmente já viu. Né? O pão fica muito tempo fora da geladeira, dá calor, umidade, começa a ter fungo. Quando você vê, com o tempo, aquele fungo, ele reveste todo o pão. E se você deixar aquele alimento ali, você vai ver que ele vai se deteriorando. Por quê? Aquilo são bactérias que estão o quê? Degradando aquele alimento. Isso acontece dentro do seu intestino. Quando o alimento ele chega na parte do intestino grosso, desse tamanho, a única forma dele começar a ser, de alguma forma, eliminado é através dessa fermentação. Então, as bactérias começam a fermentar, automaticamente essa fermentação te gera o quê? Gases, te gera distensão abdominal e aquilo fica meio que entalado ali. A partir do momento que aquilo fica entalado, aquilo está travando um monte de coisa que está vindo. Então, ali já tem fezes. Se você tem problema de intestino, aquilo já tem fezes parado. Então, você vai acumulando cada vez mais pedaços de alimento, pedaços de resíduos que não estão sendo bem digeridos quando você está comendo. E isso tende a piorar quando você come alimentos que não são saudáveis. A gente está falando de, por exemplo, alimentos industrializados, a gente está falando de alimentos ricos em açúcar, ricos em gordura, fritura, biscoito. Então, mulher, o que acontece? Você vai prejudicando cada vez mais a saúde do seu sistema gastrointestinal por inteiro, principalmente o seu intestino. Porque você está tendo um problema a nível do estômago, você está tomando um remédio para mascarar aquele problema, porque ele está mascarando, né? Talvez você nem saiba disso, mas está mascarando, não está resolvendo, e o problema ele ainda está ali continuando. E isso vai piorando, piorando, piorando. E aí, o que acontece? Trava o intestino. Você fica lá 5, 10, 15, 20, 25 dias sem ir no banheiro. Tem que fazer alguma coisa. Provavelmente você vai lá e faz o quê? Laxante. Que aí a gente vem para a segunda coisa que inflama mais o intestino.